Muito bem. Que o Senhor seja a razão pela qual todos os dias nós vivemos. E se nós vivemos pelo Senhor, nós vivemos pela razão correta. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Que as nossas ações, nossos pensamentos glorifiquem a Deus e que o nosso coração esteja sempre de prontidão a sermos gratos por tudo o que Deus tem feito. Vamos orar? Querido Senhor, obrigado por esse momento que nós passamos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pode sentar. Nós estamos aí expondo aqui na nossa congregação a carta de Romanos. E essa carta, ela é uma carta que todos nós cristãos deveríamos ter conhecimento, estudá-la todos os anos, porque ela é muito atual. Na verdade, toda a palavra de Deus é atual. Mas a carta de Romanos, ela é muito prática, muito doutrinária. Ela traz consigo a doutrina da justificação bem exposta, de maneira bem clara. Ela traz a realidade das nossas vidas enquanto pecadores e carentes da glória de Deus, carentes da intervenção de Deus em nossas vidas. O capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala da importância do Evangelho e como o Evangelho poderia e pode mudar situações caóticas. Vivemos em um mundo caótico e isso não é peculiar só da nossa época. Desde aquele dia em que Adão e Eva decidiram desobedecer ao Senhor, o mundo ficou um caos. Os relacionamentos se quebraram. Um culpando o outro pelo pecado que tinha acabado de ser cometido. A partir dali, no momento seguinte, no capítulo 4 de Gênesis, nós já vemos um assassinato. Caim mata Abel. E toda a história humana, nós vemos o crescimento da impiedade. Porém, nós também vemos a intervenção salvífica de Deus, conduzindo a história até que na plenitude dos tempos, o nosso Senhor nasceu. O nosso Senhor e Salvador, prometido pelos profetas, prometido para Adão e Eva. Porque Deus foi bem claro quando disse que da descendência, o descendente daquela mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Então a história foi se montando de maneira soberana, Deus foi agindo para que o dia o seu filho adentrasse a humanidade. Deus vivo e encarnado. A pior humilhação foi o nascimento. Porque o Deus vivo teve que assumir a condição humana. Não como pecador, como nós. Mas tendo que aprender a falar, tendo que depender das suas criaturas. E as suas criaturas falharam. Porque o crucificaram. Crucificaram. Mas isso não foi um projeto humano, porque estava dentro da soberania de Deus sacrificar o filho. Porque através do sacrifício do justo, o pecado poderia ser perdoado, o pecado de todos. E a motivação disso foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, deu o seu filho em sacrifício pelas nossas vidas. E Jesus simplesmente não ficou crucificado. O seu sacrifício foi aceito, e todos que aceitam esse sacrifício e a obra de Cristo são justificados, porque a justiça de Deus foi imputada sobre Jesus Cristo na cruz. Ele recebe o pecado de todos.
E esses que recorrem a Jesus Cristo são perdoados. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não há necessidade de vários sacrifícios. Apenas um, o de Cristo. E ele foi aceito, e a prova disso é que ele ressuscitou. Mas antes de ressuscitar, ele deixou uma missão para os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque o Evangelho é a resposta para o buraco da alma das pessoas. Nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus. Nós vimos que o Evangelho é uma pessoa, Jesus, uma obra. Nós vimos que o Evangelho é transformação. Todas as pessoas que têm os seus corações invadidos pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, passam por um processo de transformação, chamado de santificação. Transformados, dia após dia, não no modelo humano, mas no modelo do Filho. A vida do Filho é muito importante. A vida santa de Jesus Cristo, o seu ministério, é muito importante porque ela é o modelo pelo qual nós vamos ter que andar e seguir. Nós somos moldados à semelhança do Filho. Leia depois Romanos 8, 28, 29. Nós somos moldados à semelhança do Filho. O nosso molde não está sendo feito por uma igreja ou por uma pessoa específica humana ou por uma doutrina de homens, mas pelo poder de Deus intervindo em nossas vidas e nos ajudando na luta contra o pecado, e vencendo o pecado nós crescemos espiritualmente. Ora, mas essas verdades foram suprimidas por alguns homens. Alguns homens dizendo que Deus não existe e que Deus não se preocupa com a humanidade, suprimem essa verdade. Eu, na semana passada, disse que essa palavra, ela, no seu sentido original, é como alguém que está afogando outra pessoa, suprimindo a verdade. Mesmo sabendo que é verdade, matam a verdade e vivem a mentira. E sem os freios de Deus, distanciados de Deus, esses homens se envolvem com todo tipo de pecado. E nós aprendemos na semana passada que as questões morais, principalmente de imoralidade sexual, vão ser evidentes. Aprendemos que não só o homossexualismo é pecado, mas está ali como uma referência do ápice da imoralidade. Deus desaprova, porque é uma afronta contra a criação. Homem e mulher procriando, multiplicando-se. Não era só uma afronta ideológica, mas eles usaram o seu próprio corpo para degradação. E os freios de Deus, tirados da vida dessas pessoas, fizeram com que eles mentalmente ficassem reprovados também. Bisbilhoteiros, fofoqueiros, mentirosos, caluniadores. Nós temos 21 tipos de pecados ali catalogados, de relacionamentos. Os relacionamentos ficaram disfuncionais. As pessoas usam umas outras. E nós aprendemos que nós não devemos usar pessoas, nós devemos amar pessoas e usar as coisas. Se já não estivesse ruim, ainda fica pior. Quando de tanto errar e não querer mais ouvir, a mente fica cauterizada, adormecida de Deus. E não só pratica o mal, como também aprova quem pratica. Olha, queridos, a nossa época não é diferente. Muitas pessoas que praticam o mal em seu coração justificam essa ação porque outras pessoas estão fazendo. Deixam o padrão bíblico de lado e dizem, não, todo mundo está fazendo isso, então eu também vou fazer. Mesmo que seja antibíblico. Mesmo que não seja verdade.
E eu disse na mensagem passada que as redes sociais vão provar isso. As redes sociais vão provar as nossas curtidas, os nossos likes. Quando chegarmos diante de Deus, isso também estará presente. Quando nós aprovamos comportamentos antibíblicos, nós aprovamos comportamentos de pessoas que se desviam da igreja e começam a fazer toda sorte de injustiça, e a gente acha bonitinho uma foto e até coloca um comentário dizendo: Deus os abençoe. Deus nunca irá abençoar o pecado. Deus nunca irá abençoar o pecado. A melhor bênção que você pode desejar para uma pessoa desviada é que ela entenda o Evangelho. Porque o Evangelho vai transformar essa vida. O Evangelho vai trazer vida no meio da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo diz isso em Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A saída. E a saída é o Evangelho. E hoje nós estamos em Romanos 2. E aqui eu fiz toda essa introdução e peguei assim firme com essa ideia de que nós estamos olhando o mundo, estamos escutando essa mensagem e de repente nós estamos dizendo assim: de fato, o negócio está ruim. Pastor, o negócio está ruim, as pessoas estão assim mesmo, é um problema sério e está tudo errado mesmo. Que a justiça de Deus venha e condene todo mundo e todo mundo vá para o inferno. Esse é o pensamento que a maioria das pessoas tem. E agora, com esse pensamento em mente, que talvez você tenha que está assistindo, ou algum de nós aqui presente possa ter, comece a ler Romanos 2. Agora, versículo 1. Diz o seguinte, deixa o negócio aqui passar. Romanos 2, versículo 1. Diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você julga um simples homem, vamos voltar ao versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro, o judeu. Depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Muito bem.
Vamos orar mais uma vez? Do jeito que você está, sentado mesmo. Senhor, a tua palavra foi lida diante do teu povo. Usa mais uma vez a minha vida, de maneira objetiva, clara. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema da nossa mensagem hoje é as armadilhas da justiça própria. E eu queria que você pensasse um pouquinho no que você acabou de ler. Porque esse texto, ele pode estar se referindo a mim e a você. Nós que olhamos ao nosso redor e arbitramos julgamentos sobre a vida das pessoas, e esse nós que eu estou usando de forma genérica, nós podemos estar cometendo um erro gravíssimo diante de Deus. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe quando os nossos corações, mesmo dizendo algo ético e bíblico, pode estar muito distante de Deus. Pode ser que ao dizermos que as pessoas estão sujas com os nossos pecados, as nossas mãos estejam sujas com o mesmo pecado. Jesus foi muito claro no Sermão do Monte, quando ele falou que não só as atitudes, mas os pensamentos, as palavras eram passíveis de condenação. Quando ele fala sobre o adultério, especificamente, ele diz que o adultério não era somente o ato, mas o pensamento, porque ele deixa bem claro que o homem que olha para uma mulher e deseja em seu coração já cometeu adultério com ela. As pessoas que falam até sobre a Bíblia, mas de uma maneira inquisidora, em uma maneira condenatória para as outras pessoas, sem compaixão, sem amor, estão fazendo o mesmo papel de Satanás, que é o grande acusador das nossas vidas. Quando esquecemos que somos seres pecadores, frágeis, e não agimos com compaixão com nossos irmãos, com as pessoas no geral, não só os nossos irmãos, mas as pessoas que estão espalhadas aí por todos os cantos que têm contato com as nossas vidas, nós agimos sem compaixão, não damos possibilidade dessas pessoas sequer pedirem ajuda, nós estamos agindo mal. Isso é uma armadilha para as nossas vidas. O texto de Isaías 54:6 diz o seguinte: somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Esse texto está num contexto em que Isaías está falando sobre a grandeza de Deus, os seus atributos de Deus, está falando sobre a sua própria vida, a vida do ser humano, como o ser humano ia ser salvo, e ele está dizendo que a autojustiça é uma armadilha. Porque essa autojustiça é um trapo imundo. E esse trapo imundo, ele está descrito no livro de Levítico, onde mulheres, no período menstrual, usavam panos para conter o sangramento. E esses panos depois eram jogados fora, não eram mais utilizados, não poderiam ser tocados, eram trapos imundos. Era algo para jogar fora. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Jogar fora. Não presta. Sim, tudo que nós fazemos sem Deus é injusto. Por mais que na nossa mente nós tenhamos uma boa ética, nosso julgamento sempre será parcial. Nós não temos o poder infinito de Deus, nós não conhecemos todas as coisas. No início aqui do nosso culto, quando nós lemos aquele salmo,
ficou bem claro que a justiça pertence a Deus. Mateus, no capítulo 15, no versículo 8 e 9, o texto está projetado aí. Jesus está olhando para os religiosos da época e ele está dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, as pessoas falavam coisas bonitas, falavam coisas éticas, eram conservadoras, eram moralistas, mas o problema estava no coração. O coração estava longe de Deus. E olha que consequência terrível, em vão me adoram. A adoração não chegava até os céus. Era em vão o que eles faziam. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Sem qualquer temor de Deus, mas querendo colocar as pessoas em uma régua humana e medindo elas, e qualquer uma que se desviasse dessa medida, condenado. Condenado. Mateus 15, 19. Palavras de Jesus Cristo. Pois do coração saem os maus pensamentos. Olha o que está no coração do ser humano. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Não é só a ação em si. Essa ação ela não é recorrente de uma consequência, mas é recorrente de um coração pecaminoso, parte de um coração pecaminoso. Então as pessoas não se tornam pecadoras porque elas pecam porque são pecadoras. Porque pode ser que você caia no engano de dizer: eu não estou fazendo nada errado, então não sou pecador. Não preciso de Deus, não preciso de Salvador. Eu convido você, em uma outra oportunidade, visitar a carta de 1 de João, capítulo 1. Vai estar bem claro que quando dizemos que não temos pecado, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Uma percepção equivocada de si mesmo tornará a pessoa um julgador moralista, capaz de condenar e executar a penalidade que achar melhor, conveniente com seus interesses. Olha, eu queria que você trouxesse à memória aqui a vida de Jesus Cristo. Eu sei que todos nós aqui sabemos que Jesus Cristo sofreu e que passou por um julgamento totalmente fraudado. Nós conhecemos algumas histórias. E várias vezes Jesus Cristo foi colocado à prova diante de algumas situações onde esses homens, os religiosos, traziam questões relacionadas à própria lei. Trouxeram uma mulher supostamente pega em adultério e disseram: olha, nós vamos ter que apedrejar ela, o que a gente vai fazer? Pela lei, aqueles que eram pegos em adultério teriam que morrer, só estava faltando uma pessoa ali. Já que foi pego os dois. Cadê o outro? Julgamento parcial, querendo enrolar a Deus. Jesus Cristo abaixa e começa a escrever algo no chão, e as pessoas começam a sair uma após a outra, a ponto de ficar só ele e a mulher. Eu não sei o que Jesus Cristo escreveu lá, mas talvez ele estava escrevendo os pecados daqueles homens. E eles vendo aquilo, e isso aí é talvez, tá? Ficaram assustados. Poxa, eu estou querendo atirar uma pedra e de repente, quem tem que ser apedrejado é eu, deixa eu ir embora antes que isso aconteça. Conveniência, interesse. Eu julgo para não ser julgado. Quem bate primeiro é quem ganha a briga. Não é assim que funciona o ditado popular? Queridos, uma percepção equivocada de você mesmo
vai fazer uma bagunça. Porque você tem que se conhecer e saber o seu potencial de pecaminosidade, sim. Nós devemos saber e reconhecer a nossa necessidade dos freios de Deus na nossa vida. Você precisa dos freios de Deus, eu preciso dos freios de Deus na minha vida. Se nós não tivéssemos esse freio em nossas vidas, nós éramos capazes de fazer qualquer coisa. Agora, quando nós vemos as pessoas em queda, nós deveríamos oferecer o suporte para que elas levantassem. Mas nós estamos chegando diante delas com as nossas pedras. Essa é uma percepção equivocada de si mesmo. Porque nós poderíamos estar fazendo a mesma coisa. Pois bem, eu queria falar de 3 armadilhas da justiça própria. E eu vou pegar o texto que nós lemos e irei apresentar para vocês. E a primeira delas é o falso moralismo. O moralismo, ele é uma coisa boa. Ser conservador é uma coisa boa. Olhar os padrões bíblicos e ele ser aplicado em nossas vidas é uma coisa boa. Porém, é complicado nós vermos pessoas dizendo assim, olha, o homossexualismo é uma coisa errada. Estão condenados, vão para o inferno. E essa pessoa cometer adultério, dia após dia. Também está passível de condenação. Ah, fulano é homossexual, tem feito coisas horríveis. E essa pessoa que fala visita sites pornográficos todos os dias. A gente não tem que ponderar as coisas. E se não for nessa questão sexual, fulano ali é rude. E aqui no canto a pessoa fazendo fofoca uma com a outra. Caluniando. Fazendo reuniões para falar mal da vida dos outros. Isso é terrível. Terrível. Um falso moralismo, exposto aqui pelo apóstolo Paulo. Olha lá, portanto, ele diz, você que julga os outros é indesculpável. Esse julgamento é aquele julgamento de não só a examinar a questão, mas já condenar. Indesculpável. Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Em alguma área da vida, saiu ali dos caminhos do Senhor e começou a praticar a injustiça. Não tem moral para fazer isso. Não tem moral. Não adianta falar palavras bonitas. E esses homens aqui, supostamente, falavam coisas lindas, concernentes com a palavra de Deus. Talvez fossem os religiosos da época conhecidos por Paulo, do judaísmo, religiosos como nós, aqui. Eu digo isso porque no versículo 2 ele começa a frase com sabemos. Sabemos que o juízo de Deus, esse sabemos é uma pessoa junto com você que sabe de alguma coisa. Então ele não está falando para pessoas leigas. Ele está falando para pessoas que conhecem o Evangelho. Sabemos que isso é errado. Sabemos que isso é certo. Está falando com alguém que conhece a fé em Jesus Cristo, que conhece Deus. Sabemos. Paulo estava falando para pessoas que eram conservadoras e éticas, então. Pessoas que não eram imorais, pessoas que não davam um falso testemunho ou um testemunho ruim
ali com a plateia visível. Porém, essas qualidades de orar bonito, levantar as mãos, falar o evangeliquez, serviam como maquiagem para o coração corrupto. Maquiavam o coração com essas práticas. E a maquiagem não é a verdade. A maquiagem é uma mentira. Tentar esconder alguma imperfeição. Olha, quem julga quer esconder alguma coisa de si mesmo. A armadilha, propriamente dita, essas pessoas julgavam, e através da sua justiça própria, porque a justiça de Deus é compassiva, amorosa, tolerante. Mas essa justiça aqui, pela qual as pessoas julgavam, essa justiça própria, tinha a intenção de esconder os próprios erros. A intenção de esconder. Olha, está todo mundo fazendo aqui tudo certinho, tá, pastor? Está todo mundo fazendo certinho. Até o portão. Depois do portão, depois da porta da saída, aí começa a vida a virar uma bagunça. Parece que a fé não está presente em todos os lugares. Somente na igreja e é dominical. Nós falamos isso também no primeiro culto. Então essa armadilha de julgar as pessoas através da justiça própria aponta para uma intenção de esconder os seus próprios erros. A armadilha, esse julgamento era sem compaixão ou amor pelo outro. Olha, queridos, deixa eu falar algo muito importante para você. Grava isso que eu vou dizer. O inferno é uma coisa séria, que nós não podemos desejar para ninguém. Para ninguém. Porque é a condenação eterna, sem qualquer possibilidade de saída. A única possibilidade de alguém não ir para o inferno é arrepender-se de seus pecados e voltar-se para Deus. Pedir perdão para Deus. Reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Quem somos nós para mandar as pessoas para o inferno? Se até um tempo desse nós estávamos destinados ao inferno, até um tempo desse fazíamos coisas terríveis. E olha, eu não gosto nem de trazer à memória as coisas terríveis que eu fazia. Quem sou eu, um simples homem? Quem é você? Para arbitrarmos um julgamento sobre a vida de alguém. Principalmente quando esse julgamento não tem compaixão, não tem amor. E o amor pelo próximo está testificado no nosso desejo pela salvação desse próximo. As pessoas mais difíceis, as pessoas mais complicadas que nós temos acesso e que muitas vezes nós não gostamos de estar perto, essas pessoas devem ser os alvos das nossas orações, devem ser os alvos da nossa intenção de propagação do Evangelho, proclamação do Evangelho. Nós deveríamos estar pensando em proclamar o Evangelho para essas pessoas e não desejando mal para essas pessoas em nossos corações, porque Deus está vendo isso. E está incompatível o que eu falo com aquilo que eu estou pensando. Julgamento sem compaixão, sem amor pelo próximo. Mas muito pior, isso gerava uma falsa ideia de que quem fazia tal julgamento estava em um patamar mais elevado da fé. Isso aqui era o pior. Não, nós já chegamos nesse nível. E nesse nível aqui a gente pode julgar os níveis de baixo. Que triste. Isso acontecia na época de Paulo e era frequente. Os fariseus pegaram Estevão. O ensino de Estevão era incompatível com o que os fariseus tinham interesse. Logo, eliminaram Estevão.
apedrejaram Estevão? Justiça própria, com interesse. Apesar de Estevão falar a verdade. Apesar de Estevão ter proclamado a verdade. Por que mataram Estevão? Falsa ideia dentro da mente, que estavam num patamar diferente da fé, um patamar mais elevado. Pergunte para você mesmo agora nesse momento, você acha que você está num patamar mais elevado da fé? A ponto de ver as pessoas na rua, crentes e descrentes, e começar a arbitrar julgamentos sobre a vida dessas pessoas? Olha para teu coração. Porque do coração do homem, nós aprendemos nas palavras de Jesus Cristo, saem algumas coisas bem complicadas. Estão ali presentes, por mais que não sejam executadas. Mas estão ali presentes. Então nós precisamos entender algo nesse ponto aqui. Será que não podemos julgar alguém? Ora, nós podemos examinar uma questão. Podemos examinar um comportamento, examinar uma palavra, mas examinar na perspectiva em que eu sou pecador, ajudando outro pecador a ter um encontro com Deus, a vencer o pecado. Examinar é diferente de julgar. A esse tipo de julgamento, Jesus Cristo falou aos fariseus: vocês são hipócritas, porque da forma que vocês estão julgando errado. Falso moralismo. É a primeira armadilha. Quando você acha que está melhor do que os outros, só porque você fala coisas bíblicas, coisas bonitas, coisas assim, éticas, direitinho. Mas, queridos, não esqueçam, Deus examina os nossos corações. Nós deveríamos usar a nossa fé de maneira que traga vida para as outras pessoas, transmitindo o Evangelho. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Vemos isso também lá no capítulo 1 de Romanos. A segunda armadilha é a falsa ideia de si mesmo. A gente já falou um pouco sobre isso. Por quê? Nós precisamos entender que, primeiramente, nós somos humanos. Você não é um super-homem e uma super-mulher. Eu não sou um super-homem e um super-homem. Não ia falar super-mulher. Não. Espera aí. Paulo estava olhando para as pessoas da igreja e estava vendo uma enfermidade crescendo no coração deles. Primeiro, eles talvez estariam se tornando falsos moralistas. E segundo, a ideia sobre eles mesmos estavam equivocadas. Nós somos cristãos, somos salvos e agora é que o mundo se exploda. Versículo 3 diz assim: assim, quando você, um simples homem, limitada, cheia de defeitos, com o coração propenso a fazer o mal. Como nós, nessa condição, podemos julgar o nosso próximo? Como é possível? Como podemos condenar o pecador? Esse não foi o papel dos fariseus? Então, o que nos parece que hoje em dia também a fé tem se tornado farisaica nesse sentido. E a gente precisa corrigir isso, sabendo que o falso moralismo não vai levar a lugar nenhum, mas uma percepção equivocada de si mesmo, sem reconhecer que é pecador, também trará prejuízos, é uma armadilha. Assim, quando você, um simples homem, o julga, essas pessoas que eram imorais, que estavam sem os freios de Deus, mas pratica as mesmas coisas, e aqui a pergunta de Paulo:
pensa que escapará do juízo de Deus. Olha que coisa terrível. O apóstolo Paulo está deixando a entender, meu irmão e minha irmã, que tem pessoas que pensam ser salvas, mas não são. Só porque conhecem a Bíblia, só porque está julgando outras pessoas, pensam que estão na condição de salvas, porque consegue apontar o erro de cada um, descrever o erro de cada um, ler a Bíblia para aprender o erro do outro, para apontar o erro do outro aí pelas esquinas, na escola, no trabalho, na empresa. Pensa que escapará do juízo de Deus por conta desses apontamentos, acha que é um colaborador de Deus no processo de expansão do evangelho e da salvação do perdido, quando você aponta um erro e não aponta a solução, quando simplesmente vive uma vida se achando o melhor, a melhor pessoa, tratando os outros seres humanos como a escória, não sentando com as pessoas de maneira intencional para ajudá-las. Versículo 4, ou será que você despreza? Gente, era alguém, essas pessoas que estavam lendo essa carta, estavam ouvindo essa carta ser lida na igreja de Roma, eram pessoas que conheciam a fé. Olha o que Paulo fala, versículo 4, ou será que você despreza as riquezas da bondade, da sua bondade, a bondade de Deus, a tolerância com o pecador? Deus é tolerante conosco. Se Deus fosse nos destruir por conta da nossa continuidade em algum pecado que é recorrente em nossas vidas, o que seria de nós? Se Deus agisse conosco como nós agimos com as outras pessoas, o que seria de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo, o que seria de você? Quando esquecesse das riquezas, desprezasse as riquezas da bondade de Deus, a tolerância de Deus com o pecador, quando Deus está exercendo a sua misericórdia, a paciência de Deus. Veja muito bem que isso tudo são atributos de Deus para levar o homem ao arrependimento, porque Deus não se alegra na condenação das pessoas, na morte das pessoas, na ida das pessoas para o inferno, mas parece que o povo dele se alegra quando alguém morre e vai para o inferno. Aquilo era um pecador, uma pessoa ruim, ainda bem que morreu. São frases que nós ouvimos por aí afora, pessoas desejando mal umas para as outras, simples homens. Simples homens. Pensam que escaparão do juízo de Deus? Pisam, suprimem a verdade de Deus. Deus é compassivo, Deus é tolerante, Deus é longânimo, paciente com as pessoas. Eu tenho algumas perguntas para você, antes de passar ao próximo slide. Você é tolerante com as pessoas? Você tem paciência com as pessoas? Você reconhece que a bondade de Deus, na paciência, na tolerância, na bondade dele em sustentar aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não olhe para ele, não queira se relacionar com ele, tudo isso leva ao arrependimento? Você reconhece isso? Querido irmão, querida irmã, nós estamos diante de um assunto muito sério, porque uma armadilha não é algo que fica visível, uma armadilha é colocada em um lugar escondido, para que a gente possa cair nela, não está tão exposta assim. E eu apresentei já 2 armadilhas que podem ser muito perigosas para a sua vida, e a primeira é o falso moralismo, e a segunda é não conhecer a si mesmo, ou ter uma outra forma de pensar que não seja bíblica em relação a você. Essência dessa armadilha: não se viam como pecadores. Por isso negavam justos juízos de Deus,
contra as suas próprias vidas. Negavam. Ah, Deus está vendo o pecado de A, mas não está vendo o pecado em mim. Ou seja, não precisavam de um Salvador. A justiça dele já era suficiente, pois acreditavam que suas obras eram suficientes para Deus não os condenar. Ah, então eu não minto, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, está tudo muito bem, está tudo certo. Olha, não é só as atitudes, as palavras, os pensamentos. Tem gente que vive dentro da igreja, mas dentro de casa é o cão incorporado nas suas palavras. Ríspido, ríspida com todo mundo. Vive dentro da igreja. E é só um ponto que eu quero falar para não me alongar muito. Isso é muito sério. Muito sério. Porque essa fé dominical não levará para a salvação. Não levará para a salvação. Nosso relacionamento com Deus vai além do praticar o que é bom, mas no porquê praticamos aquilo que é bom. O porquê que importa. Porque nós podemos praticar o que é bom para todo mundo olhar para a gente e dizer, ó, essa pessoa é boa. Olha, tá vendo aquela pessoa ali é honesta. Ó, essa pessoa aqui, ó, inteligente. Você está praticando bem para ser visível? Eu te aconselho a examinar a tua fé, porque você deveria estar praticando bem por aquilo que você é, um salvo em Cristo Jesus, e ter muito temor de Deus e compaixão pelas outras pessoas e amor pelas outras pessoas, porque nada vai adiantar você sentar aqui no banco da igreja com um coração desse jeito. Possivelmente, naquele grande dia em que o Senhor vir, Ele dirá para você, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Está numa armadilha. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não brigo com ninguém, eu não tenho pecado. Está tudo muito bem, pastor, está tudo muito tranquilo com a minha vida. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Última armadilha, falsa motivação. Nós temos um falso moralismo. Vou voltar aqui. Uma falsa ideia de si mesmo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Um falso moralismo, uma falsa ideia de si mesmo, e agora a última armadilha, uma falsa motivação. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Tem pessoas que pisam nas outras, com a motivação de dizer, não, eu estou aí evangelizando, eu estou ajudando. Sem dar a possibilidade nem da pessoa respirar. Olha, quem está caído, quem está machucado, seja por seus pecados ou por essa vida difícil que nós estamos vivendo, chega até nós, às vezes pedindo ajuda. Essas pessoas estão quebradas, estão machucadas. Elas não sabem mais o que fazer. Não é porque você não está sentindo isso na tua vida, que o outro não está sentindo assim. Quando nós temos um amor altruísta, quando nós pensamos nas outras pessoas, nós sabemos que muitas delas nos procuram, às vezes não estão chorando, mas dentro delas, elas estão chorando. Elas estão quebradas, elas estão machucadas. E eu vou dizer algo muito importante para você. Apontar o dedo para dizer o que é certo e o que é errado, sem que a pessoa entenda quem é Deus, quem ela é, não vai adiantar em nada. Vai ser puro moralismo para ela.
esse faz isso, não faz aquilo, não vai ter sentido nenhum. Não vai ter sentido nenhum. E o que nós precisamos ter uma motivação correta de apresentar a Deus, o Evangelho para essa pessoa. Porque talvez nós estamos apresentando algo que a pessoa tem que fazer, porém, essa pessoa não sabe como fazer. Vocês entenderam, meus irmãos? Qual é a armadilha aqui? Esses homens diziam zelar pela moral, mas na verdade desprezavam a verdade, suprimiam de como Deus trata o pecador arrependido. Olha, queridos, existe um texto na Bíblia em que Jesus conta uma parábola, em que ele estava em um local e tinha um homem, um fariseu, esqueci o termo que foi usado ali, um doutor da lei. E ele dizia, olha, muito obrigado, Deus, porque eu não sou como esse homem aqui, ó. Ó, publicano, coisa ruim. Cabra é coisa ruim. Obrigado, Deus. E esse publicano dizia o seguinte, sou pecador, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta, quem saiu justificado? A maioria ali deve ter pensado, lógico que o fariseu, o doutor da lei, Jesus, não, o publicano, que reconheceu a sua pecaminosidade. Jesus questionava a motivação dos fariseus. Vocês fazem orações altas, vocês ficam botando dinheiro aí no gasofilácio, grandes quantidades, vocês querem aparecer, colocam, sabe, umas roupas bonitas, um perfume legal, deixa a barba crescer, dá uma aparência espiritual, mas vocês são sepulcros, sujos. Por fora está bonito, mas por dentro está podre, a motivação está errada. A motivação está errada. A real motivação desses homens era humilhar, conservar o status de boa pessoa. Isso era rentável, tornava as outras pessoas dependentes deles. Motivações equivocadas, sem amor, implacáveis, sem compaixão. Consequência disso tudo. Consequência. Pensa que escapará do juízo de Deus? Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá ira indignação. Para os que são egoístas, pensam só em si mesmos. O ventre é o Deus deles. Rejeitam a verdade. A verdade é que Deus morreu, a segunda pessoa da Trindade foi enviada, e morre na cruz pelos pecadores. Essa é a verdade, que existe um Deus compassivo, tolerante, longânimo, que quer levar as pessoas ao arrependimento. Rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Toda justiça própria é injustiça diante de Deus. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, para todo o ser humano que pratica o mal. Não só aqueles que praticavam o mal de maneira descarada, descrita no texto de Romanos 1, mas também para as pessoas que praticam o mal ali nos bastidores, escondidos, atrás dos seus computadores, nos relacionamentos, na zona cinza da vida. Sim. Pois em Deus não há parcialidade. Ah, só porque eu venho na igreja, você acha que Deus vai me condenar? Só porque eu estou fazendo isso? Deus não vai me condenar, eu estou indo para a igreja, eu dou o dízimo, dou oferta. Eu até leio a Bíblia. Eu até sei versículo de cor. Toda vez que canta as músicas, eu nem preciso do slide.
para cantar, está tudo decorado, está tudo bom. Mas nos relacionamentos, na vida cotidiana, é um falso moralista. Tem uma ideia falsa de si mesmo, com falsas motivações. Examina teu coração. Examina teu coração. Conclusão. A condição humana limitada impossibilita de fazermos um julgamento preciso acerca da vida das pessoas. Só Deus pode fazer um julgamento preciso da vida das pessoas. Porém, é possível examinar biblicamente comportamentos e palavras e oferecer a ajuda necessária para vencer o pecado. Então aqui cabe um parêntese. Tem gente que vem pedir ajuda e você oferece ajuda e essa pessoa não obedece, não cumpre. Veio pedir ajuda, está com as motivações talvez corretas, mas escutou e o coração se endureceu. Não tem o que fazer. Já decidiu em seu coração. Mas podemos examinar biblicamente comportamentos e palavras e oferecer a ajuda necessária para vencer o pecado. Se o outro coração vai se endurecer, isso é problema da pessoa com Deus. O relacionamento entre ela e Deus está com defeito, está com problema. Por isso que o relacionamento na horizontal com as outras pessoas fica ruim. Mal com Deus, mal com as pessoas. É meio que consequência. Está mal com Deus, não procura obedecer a Deus, não procura viver conforme a justiça de Deus, nos relacionamentos vai falhar. Assim, pecadores ajudam pecadores a caminhar na direção do Senhor. Pecadores ajudando pecadores. E juntos, aplicando os dons espirituais dentro da igreja, o povo de Deus cresce espiritualmente, com um alvo único, a glória de Deus. E a glória de Deus, a justiça de Deus, é revelada no Evangelho. Então, queridos, essa mensagem tem como objetivo, primeiramente, você avaliar o teu coração. Mesmo. Se você não está nessa condição de uma pessoa que julga as outras, mas seu coração está distante de Deus. Arrependa-se, porque o sacrifício de Cristo é válido para purificar esse teu coração. Segundo objetivo, ou aplicação, se você já foi machucado por um julgamento que a igreja fez contra você, ou algum membro, ou pastor, seja lá quem foi, eu acredito que você talvez tenha as suas razões para ficar aborrecido e se desviado da igreja. Mas isso não justifica o seu erro. Se você errou, você errou. Talvez lidaram com você de uma maneira equivocada, porém isso não extingue o seu erro. Você continua em pecado diante de Deus e precisa de restauração. Você também precisa olhar para Cristo e receber de Cristo o perdão e viver uma vida íntima com o nosso Senhor e Deus. E por último, que nós todos, diante dessa mensagem, possamos olhar para as pessoas agora ao nosso redor, de maneira diferente. Não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de compaixão, de amor pelas outras pessoas. E oferecer algo que a gente tem de mais precioso, que é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. Levar luz às trevas, sal e luz na vida das pessoas. Queridos irmãos, eu vou orar por vocês, tenham isso em mente, tá bom? Querido Pai, obrigado por essa exposição, por esse momento que nós tivemos aqui. Obrigado porque muitas vezes nós agimos de maneira parecida com a que nós vemos aqui. São muitas vezes, na verdade. E hoje o Senhor chamou a nossa atenção. Talvez porque o tempo se abrevia nessa terra e a tua igreja tem ficado omissa na pregação do Evangelho, que é a nossa missão.
E agora nós recebemos do Senhor um despertar, para que haja uma avaliação do nosso próprio coração e nos alinhemos com o Senhor nessa obra extraordinária que é a salvação dos perdidos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor perdoe esses nossos julgamentos equivocados. Que a partir de hoje nós olhemos para as outras pessoas como o Senhor olha, com paciência, com tolerância, com bondade, e que tenhamos o sentimento único de glorificar o Teu nome através da expansão do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a abrir a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Nos ajuda a abençoar todas as pessoas, não só os crentes, mas aqueles que estão em uma condição longe de Deus, os descrentes. Que nós sejamos pontes para trazer os desviados de volta para a Tua casa e não ficar colocando muros diante deles, através da justiça própria, que vimos aqui que tem várias armadilhas. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem terminou aqui. Eu agora despeço vocês debaixo da bênção de Deus. Na semana que vem nós vamos continuar com a exposição do capítulo 2 de Romanos. Tem muita coisa boa para a gente aprender e aplicar na nossa vida também, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.